O desejo é parte fundamental da psique humana e pode se manifestar, seja de maneira consciente ou não. Enquanto estivermos vivos, ele sempre se fará presente, nos atormentando tanto de maneira positiva como negativa, o que é algo totalmente antinatural. O desejo, por vezes, ele é capaz de nos proporcionar uma sensação de dependência, que faz com que muitas das vezes tomemos atitudes de maneira involuntária, que poderá fazer com que lá na frente nos arrependemos de alguma atitude tomada. E uma vez entendido isso, será que há alguma forma de dominá-lo, de modo que não sejamos escravos dele? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se esse tipo de assunto é do seu interesse, então este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Ter desejos é algo absolutamente natural na vida de qualquer ser humano. O tempo todo nós desejamos ter coisas, pessoas ao redor, ter acesso a determinados locais, situações e também viver determinadas experiências e assim por diante. Seria eu uma pessoa totalmente incoerente com a realidade da vida se eu vier aqui para vocês neste vídeo e fazer um discurso de que você deve abrir mão dos desejos. Seria uma insanidade sem precedentes, pois é algo totalmente natural na nossa vida enquanto indivíduo. O que eu venho aqui através desse vídeo é alertá-los sobre os malefícios de um desejo incontrolado. E como tudo na nossa vida é uma mera questão de controle, se não entendermos como funciona o nosso mecanismo enquanto indivíduo, estaremos sempre sendo servos daquilo que nos acomete e que nos coloca numa bolha. Portanto, podemos entender aqui, através disso, que o desejo ele é uma inclinação a você querer ter algo, independentemente se esse algo vai ser uma situação que você precisa ou não. O desejo surge muitas das vezes de maneira inconsciente e que o consciente ele se apresenta como uma realidade natural daquele instante. Eu costumo caracterizar os desejos de três formas: os desejos bons, os neutros e os maus. Obviamente, como você já conhece aqui o canal Vida Cotidiana, aqui não é espaço de julgamento moral sobre absolutamente nada. Aqui trazemos o comportamento humano sob uma perspectiva filosófica. E qualquer coisa que venhamos a dizer que é certo ou errado não cabe necessariamente em qualquer contexto dos nossos vídeos. É apenas análises filosóficas daquilo que é saudável ou não. E cabe a quem está assistindo fazer um julgamento individual para identificar se aquilo faz sentido para si ou não. Então, entendido isso, podemos categorizar os desejos bons como aqueles que valorizam as virtudes, que faz com que você realmente engrandeça a si próprio e que busque ter alçadas para melhorar a sua condição tanto material como psicológica e também espiritual. Os desejos maus são aqueles que favorecem os vícios. Aqueles que visam você a realmente estar entregue a determinadas situações que não vão agregar nenhum fundamento específico no que se refere a se tornar alguém melhor, mais útil para si e para as pessoas ao seu redor. Esses desejos, uma vez que eles se apossam de você, eles fazem com que os vícios se aflorem ou até mesmo, se estão inexistentes, que eles passam a partir daí a serem criados e, consequentemente, começarem a fazer aquilo que melhor sabem fazer, que é aprisionar o detentor deles numa bolha. E por último, existem os desejos que são neutros, que realmente são um meio termo entre os bons desejos e os negativos, pois eles não necessariamente ressaltam virtudes e nem mesmo os vícios. São desejos aleatórios. Por isso, há uma confusão muito comum que as pessoas fazem de associar os desejos ruins com os neutros. Para exemplificar, para ficar muito fácil aqui de ser compreendido para vocês,
Como exemplo de desejo bom, eu posso citar você fazer um curso, aprender sobre um determinado tema, obter conhecimento de maneira geral. Então, você está inclinado a correr atrás daquele tipo de situação. E a virtude está na obtenção da sabedoria. Como exemplo de desejo ruim, podemos citar aí a questão de o tempo todo estar em redes sociais, pois ele irá valorizar o vício de estar extremamente conectado a uma realidade paralela e, como consequência disso, você será submetido a excesso de estímulos que não coincidem com a realidade, como, por exemplo, notícias ruins, notícias falsas, realidade de vida que alguém exerce, que você gostaria de ter na sua vida prática, mas que não irá conseguir ter devido a inúmeras situações e coisas desse tipo. E como exemplo de desejos neutros, podemos citar em querer almoçar num restaurante perto da sua casa, ou de você, de repente, assistir algum filme, coisas assim nesse sentido, que não necessariamente te engrandecem ou te diminuem enquanto indivíduo. E entendido isso, podemos chegar aqui no cerne da questão, que é o ato de você desejar por desejar. Ou seja, o vício no desejo faz com que você cada vez mais se afunde num lamaçal de questões das quais você não consegue facilmente se livrar. Porque a partir do momento em que você adquire um vício no desejo, você fica escravo do ciclo vicioso do desejo. Que, como já dizia Arthur Schopenhauer, quando queremos uma coisa, movemos mundo e fundos até obter aquilo. E uma vez que conseguimos aquilo de fato, o tédio se faz presente ali naquele momento. E como consequência disso, o desejo que antes era importante para nós não mais passa a ter validade e, por isso, passamos a querer outras e outras coisas. Ou seja, há uma insatisfação permanente ali naquele contexto. O ser humano nunca está satisfeito com nada daquilo que ele desejou. E isso abrange as mais diversas áreas da nossa vida. Até mesmo naquelas em que as pessoas realmente têm como sonho atingir aquele determinado desejo. Suponhamos, numa situação de casamento, a pessoa, uma vez que ela tem isso como objetivo principal de vida, ela move mundos e fundos até encontrar uma pessoa considerada por ela ideal. Depois, ela consegue namorar a ponto de conseguir planejar um casamento com esta pessoa e quando finalmente consegue se casar, pouco tempo depois o tédio aparece. E com isso, aquilo que era um objetivo de vida passa a ser um estorvo na vida daquele indivíduo, e isso faz com que este indivíduo não queira mais o casamento e queira desejar uma outra coisa, elencar um outro objetivo de vida para que ele possa chamar de seu e, consequentemente, lutar até alcançar, e depois que alcançar, uma vez que está preso no ciclo vicioso do desejo, aquilo não mais será importante e será objeto-alvo de descarte. Então, este é o principal e pior dos vícios que o indivíduo pode ser acometido. E nesse cenário, as punhaladas ocasionadas pela verdade são responsáveis por fazer com que o indivíduo ele esteja atento com relação a esses pormenores. Porque uma vez que você não tem consciência da estrutura que a sua psique te conduz, ou seja, que o seu subconsciente traz para o consciente e vice-versa, fazendo com que ambos trabalhem em conjunto em prol de um determinado vício, lamentavelmente você será vítima de situações tais como essa. Por isso que eu costumo dizer sempre que é muito importante entendermos o funcionamento do nosso organismo. Quando eu digo organismo, não estou preso apenas nas questões físicas do corpo humano, mas sim em todo o conjunto da obra que forma o indivíduo em sua personalidade, que é o seu corpo, a sua mente e, sobretudo, o seu espírito. Então, no que se refere a essas punhaladas da verdade, o que eu vos digo é que uma atenção redobrada deve ser voltada a tudo aquilo que você tem em mente como objetivo a ser atingido. Acredito que, como somos seres racionais e ao mesmo tempo emocionais, muitas das vezes tendemos a abrir mão do racional em detrimento de fazer com que o emocional se sobressaia e haja de modo tal a fazer aquilo que desejamos. Por isso que um convite que eu lhe faço à reflexão é entender não só o porquê, mas também como surge cada desejo em sua vida e tratá-los de maneira bem racional, submetendo eles ao crivo da sua inteligência, de modo tal que você possa entender se aquilo de fato será um desejo bom ou um desejo
desejo neutro ou, se for um desejo ruim, que você possa analisá-lo de modo tal a excluí-lo da sua vida. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção dos comentários. Diz aí qual é a sua opinião em relação a esse tema. Tem algo aqui que falei sobre o desejo que você queira acrescentar? Se sim, deixa aí nos comentários, pois, como já sabe, é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, não seja escravo dos seus desejos. Até breve.